vamos que vamos. Essa é a nossa quinta parte. Então o mestre Jean Pangolin, como sempre, já traz no título da próxima parte uma provocação, né? Grande grupo ou grupo grande? O que ele quer dizer com isso? Vamos ver mais adiante. Ele vai falar nessa parte aqui sobre a capoeira na conjuntura atual, como que está a capoeira contemporânea, não no sentido de estilo contemporâneo, porque nós já explicamos isso em outros vídeos, que essa questão de contemporâneo, de falar que existe um estilo de capoeira contemporâneo do ponto de vista conceitual é meio complicado. Então, a capoeira na conjuntura atual, como que se está a capoeira hoje no Brasil e no mundo. Ele faz uma análise da estrutura dos grupos formais, o que ele chama de grupos formais, aqueles grupos instituídos legalmente, que tem CNPJ, que tem sede própria, aqueles grupos que têm um registro, esses são os chamados grupos formais. Ele vai falar também da questão das associações, das federações, das cooperativas de capoeira, das fundações e etc. Hoje nós estamos vivendo aí uma reorganização da capoeira, tanto interna como externamente. Nós temos visto surgir grandes corporações internacionais que visam trazer uma nova face para a capoeira. Então é isso aí, vamos que vamos. História e desorganização institucional. Então esse prefixo des colocado entre parênteses traz uma ideia de negação, uma não organização institucional. Para que nós possamos entender isso, nós temos que nos reportar à década de 30 e como na década de 30 se deu essa transformação histórica da arte, os processos de sistematização e de formalização, como que se deu a questão da arte sair da clandestinidade e ir para dentro das academias, dentro dos recintos fechados. Nós precisamos fazer um adendo histórico aqui sobre a década de 30. O que nós tivemos na década de 30? Vamos lembrar lá da história do Brasil que nós estudamos no ensino médio. Em 1930 nós tivemos a ascensão ao poder do presidente Getúlio Vargas. O gaúcho Getúlio Vargas ascende o poder em 1930 e fica até 1945. Sendo que de 1937 até 1945 ele instalou o que nós conhecemos historicamente como Estado Novo. O que é o Estado Novo? É uma ditadura civil que foi de 1937 a 1945. Então realmente foi um Estado autoritário, né? Então para quem acha que nós tivemos no Brasil somente a ditadura militar, aquela implantada em 64 que perdurou até 1985, até fevereiro de 85, estão enganados. Nós tivemos antes da ditadura militar uma ditadura civil tão perversa quanto a ditadura militar. Então, em 1937 a 45, nós tivemos essa ditadura civil da era Vargas. Dentro desse processo, como que a capoeira se desenvolveu? Quais as necessidades que ela tinha para se autoafirmar? Como sobreviver numa arte que antes era marginalizada dentro de um governo e de um período autoritário? A contextualização da década de 30 nós já fizemos, né? Então Getúlio Vargas chega ao poder. Em 1937 nós temos uma coisa que aconteceu para a capoeira, porque antes a capoeira era proibida. Gente, a capoeira era proibida no Código Penal de 1980. O decreto 847, de 11 de outubro de 80, proibia a prática da capoeira, sendo que quem fosse pego praticando uma simples apresentação de capoeira na rua poderia ficar recluso, preso de 2 a 6 meses, com as agravantes que se essa pessoa fosse pertencente às maltas, quer saber o que é malta? Vá lá na nossa resenha do mestre Nestor Capoeira, que lá eu detalho tudo sobre o que é malta, sobre quais são as principais maltas no Rio de Janeiro, né? Então, se o capoeirista fosse pertencente a uma malta, essa pena era agravada e podia chegar até 2 anos de cadeia. Dentro deste contexto, então, da proibição do artigo 402 do decreto 847 de 1890, o que nós tivemos em 1937? Nós tivemos uma apresentação de capoeira, Mestre Bimba esteve
no governo Getúlio Vargas. Nós já falamos isso também na resenha do mestre Nestor Capoeira, mas só para contextualizar. Essa apresentação abriu as portas para a capoeira, e a capoeira em 1937 sai do Código Penal, né? Não que o novo Código Penal libere, não tem um artigo lá liberando a prática da capoeira, simplesmente sai a proibição prevista no artigo 402 do decreto 847 lá de 1980. Então, se parou a proibição, subentende-se que ela poderia ser praticada, né? Mas aí houve umas necessidades, os próprios capoeiristas viram uma necessidade para uma aceitação social, e as necessidades técnicas, indumentária. O que é indumentária? O abadá, a roupa do capoeirista, a sistematização, entra ali um processo de se criar uma metodologia, de se criar uma didática, de se criar uma forma de avaliação, de se criar os primeiros instrumentos ali que depois seriam o que nós conhecemos hoje como graduação, os registros formais dos núcleos de capoeira, né? A capoeira, a partir do momento que ela sai do Código do Processo Penal em 1937, ela começa a buscar espaços para que ela possa sobreviver do ponto de vista legal sem as perturbações anteriores.